Olá, gente querida que nos acompanha aí pela página da Igreja do Jaraguá. Nós estamos aqui hoje para pensar sobre o amor de Deus, o amor de Deus que é sobre todas as pessoas. Quando a gente pensa no amor de Deus, a gente precisa lembrar sempre que o amor de Deus tem várias faces para você olhar. E hoje nós vamos abordar, pensando nessa pandemia do vírus Covid-19 e no medo que nós estamos tendo, que a graça de Deus está tanto sobre quem é da igreja e quem não é, está tanto sobre bons e maus, está tanto sobre justos e injustos. O texto que nós vamos ler, Jesus Cristo fala essa ordem e nos ensina dentro de uma situação que é o Sermão do Monte, onde Jesus Cristo está lançando as bases do seu ministério e onde ele vai corrigir algumas distorções que haviam no judaísmo da época. Na época, o judaísmo falava que você deveria somente amar quem fosse judeu. Quem não fosse judeu, você poderia odiar, você poderia tratar de qualquer forma, você poderia tratar desprezando aquela pessoa. O texto que nós vamos ler está em Mateus capítulo 5, versículos 43 ao 48, e nos diz assim: Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Tu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do nosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Nós devemos amar assim como Deus nos ama. E eu quero pegar esse princípio para falar sobre o cuidado de Deus nessa pandemia toda que estamos vivendo. E em cada situação que nós vivemos, de seca, em cada situação de violência, em cada situação de agonia. O amor de Deus está tanto sobre a igreja como sobre os de fora. As suas bênçãos estão sobre todos. É o que a gente chama de graça comum. Deus dá inteligência para as pessoas pensarem, buscarem e desenvolverem novas vacinas, novas tecnologias, novos remédios. Deus dá inteligência para que médicos crentes e médicos não crentes desenvolvam novos métodos de cirurgia. É Ele quem abençoa. Ele não faz chover só no sítio do crente, Ele faz chover sobre toda uma região. Da mesma forma, Ele traz vento, Ele traz alimento, não só para o crente, mas Ele traz também para o não crente. É o que a gente chama na teologia e estudando a Bíblia, a gente chama de graça comum. É Deus preservando toda a sua criação. Então, nesse tempo de pandemia, nesse tempo onde nós vivemos sem esperança, nós temos que orar e buscar a Deus e pedir pela sua graça comum sobre as nossas vidas. Sobre a vida dos justos, sobre a vida daqueles que não creem em Deus. Nós cremos que para aqueles que creem em Jesus Cristo, há uma bênção muito maior do que a preservação da vida agora. Nós cremos na salvação, que nós já estamos ligados com Deus e já estamos usufruindo da presença de Deus na nossa vida. Mas o amor de Deus preservando a vida está sobre todos. Pense nisso. Ore a Deus nesse sentido, nessa época de pandemia, e confie que o amor de Deus e o cuidado de Deus está sobre toda a sua criação.
Grande abraço, confiemos no amor de Deus e na pessoa de Deus.